Muito bem, vamos lá então. E hoje eu quero fazer um convite para você, nas próximas 4 semanas, me acompanhar. Nós vamos dar uma olhada bem específica como igreja, numa parte da vida de Cristo que parece ser muito importante, parece ser tão importante que, para você ter uma ideia, o ministério de 3 anos que Cristo teve, ele vem no decorrer dos evangelhos, ele vai passando, as histórias sendo contadas. O nascimento só é narrado em 2 evangelhos, o de Lucas e o de Mateus, mas a última semana de Jesus, ela parece, os evangelhos vêm numa tocada da história e de repente para. Vai lá. Vou cortar, desculpe. O pessoal tem um Focus branco, não sei se é de alguém daqui. Está estacionado na frente da garagem aí. Então, se for daqui, por favor, retire. Desculpe aí, tá? Beleza, obrigado, Gelson. Então, se você tem um Focus branco, está na garagem do prédio ali, dá uma empurradinha para frente, para trás aí para o pessoal que quer sair ou entrar. Muito bem, continuando. A última semana de Jesus parece que tudo para. E todo aquele ministério de 3 anos que estava acontecendo, agora parece que ganha um grande zoom, um pause. E nesse pause a coisa começa a se desenvolver de uma forma extremamente lenta. Para você ter uma ideia de quão lenta é, o Evangelho de Mateus, que tem 28 capítulos, do capítulo 21 até o final, é a última semana de Cristo. O Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 19, é a última semana de Cristo. O Evangelho de João, já a partir do capítulo 12, é a última semana de Cristo. O Evangelho de João é quase a metade, porque o Evangelho foi dividido em 21 capítulos. O 21º é depois que Cristo ressuscita. Então você imagina que do 12 até o 20 é a última semana de Cristo. E às vezes é justamente essa parte que a gente passa sem perceber. Então hoje eu quero te convidar a olhar bem especificamente, a partir de hoje até a Páscoa, a última semana de Cristo. Para nós entendermos o que foi cada um desses momentos. Para nós estarmos conectados com tudo aquilo que estava acontecendo. Então já abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 21, e nós vamos ver o que está projetado aqui, que é a entrada triunfal, ou o famoso Domingo de Ramos. Por que ele é chamado assim? Vamos dar uma olhada então. Eu sei que nós deveríamos estar lembrando do Domingo de Ramos no domingo antes da Páscoa, seria dia 10 de abril, porque a Páscoa é dia 17. Mas se nós queremos olhar toda essa semana, nós vamos adiantar um pouquinho. E nós vamos olhar a partir de hoje, então, os próximos 4 semanas, essa última semana de Cristo. Então, o Evangelho de João, Evangelho de Mateus, capítulo 21, do versículo 1 ao 17. Então, acompanhem comigo aí, eu vou ler aqui. Fala assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, diga-lhe: O Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: Digam à cidade de Sião: Eis que o seu rei vem a você humilde e montado num jumentinho cria de jumenta. Acabamos de ler Zacarias 9:9. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho.
A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam, Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava, quem é esse? A multidão respondia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram, não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus, sim, vocês nunca leram, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Então esse foi um domingo antes da Sexta-feira Santa. Jesus estava, lembra que eu falei para vocês, desde a transfiguração, ele agora vai encerrar seu ministério. Vista a transfiguração, visto que agora tudo converge para ele, por isso apareceu Elias e Moisés lá na transfiguração, junto com ele. Por isso eu lembro que Pedro queria construir tabernáculos, queria construir barracas para eles, e depois tudo que sobrou foi apenas e tão somente Jesus. Mostrando que tudo convergia, todo o Antigo Testamento para Cristo. E agora Cristo então está caminhando para a cidade de Jerusalém, e ninguém sabia, a não ser ele mesmo, o destino que esperaria dele ainda nessa semana que está começando, nesse domingo, lá na sexta-feira. E esse episódio eu acho ele extremamente importante, porque ele revela o caráter de Deus, o caráter de Cristo e a nossa relação com ele a partir desse evento que você diz, tá, mas o que isso tem a ver? Pense você agora, num minutinho, que nós estamos falando com o povo acostumado a guerras. Nós, agora, a partir do século, na verdade, a partir da metade do século XX, é que, como Ocidente, aprendemos a ser um povo com pouca guerra. Por isso nos assusta bastante essa que está acontecendo na Ucrânia, mas a história do mundo toda foi feita com guerras. E o que acontece aqui é que esse povo estava muito acostumado e sabia o que acontecia quando havia uma vitória sobre os seus inimigos. Imagina aqui que eles estão agora sob o comando dos romanos. Sabe como é que funcionava quando Roma conquistava um lugar, um local, assim como aquilo que o Putin está tentando conquistar na Ucrânia? Quando Roma expandia seu território militarmente, acontecia em Roma uma passeata de vitória, aonde, antes de tudo, vinha puxado pelos melhores cavalos de guerra da época, uma carruagem com todos os detalhes dourados, e o César vinha com a coroa de louros da vitória, acenando ao povo, mostrando que ele era vencedor. Logo depois dele vinham os soldados. Imagina agora todos os soldados romanos, muito bem treinados, todas as suas armas expostas, marchando, aquele barulho dos soldados marchando sobre a rua, vindo todos eles com a cara da vitória, na sua melhor roupa, todos eles preparados para a guerra, mostrando que foram vitoriosos. Depois disso vinham algumas autoridades, dando tchau para o povo, comemorando, e então vinha lá no fundo, lá atrás, um bando de gente suja e maltrapilha, provavelmente amarrada por correntes e grilhões, marchando de cabeça baixa, porque esses eram os vencidos. Esses eram os que haviam sido conquistados.
Esses eram os que sobraram, que agora então estavam se rendendo diante de Roma e estavam sendo expostos à população como um espólio de guerra. Isso é o que esse povo estava acostumado a ver quando um rei vitorioso chegava de uma vitória. Agora parece que alguma coisa mudou, não? Quando a gente olha para a entrada triunfal, eu, sinceramente, a primeira vez que eu li o Evangelho, eu disse, não parece tão triunfal assim esse negócio. Por quê? Porque um homem simples vem montado em um jumentinho. As pessoas, para recebê-lo, no máximo colocam seus mantos ou jogam alguns ramos na frente desse jumentinho, no qual ele passa. Cadê toda a pompa de uma guerra? Cadê toda a vitória? Cadê as trombetas soando, a grande vitória desse conquistador? E para surpresa de todos, lembra que eu falei que Roma vinha com os maltrapilhos lá atrás? Essa procissão aqui parece ter alguma coisa diferente, os maltrapilhos estão ali recebendo esse rei. É muito interessante nós vermos que, se você for olhar ali no versículo 14, os cegos e os mancos eram esses que vinham comemorar a sua vitória. Alguma coisa não está certa, é o que as pessoas diziam. Mas é isso que Jesus realmente veio fazer. Nós estávamos, como todos os judeus da sua época, estamos acostumados com pessoas importantes vindo comemorar suas vitórias de uma forma avassaladora, cheia de pompa. E, na verdade, Jesus veio fazer algo diferente. Jesus não veio, nesse momento, trazer uma conquista sobre a terra. Jesus veio trazer, como o rei que ele é, uma oferta de paz. Parou para pensar nisso? Em cima desse jumentinho está a oferta que será entregue na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o grande rei, aquele que governa muito mais do que César, Herodes podem imaginar, mas ele vem com uma oferta de paz. Ele é o conquistador que está trazendo uma oferta de paz, dizendo, creiam em mim e no meu sacrifício, e vocês terão paz com Deus. Já começa então diferente por causa disso, esse rei humilde veio trazendo uma oferta de paz. E Jesus está trazendo aquela oferta de paz que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, em que diz assim, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. É isso que Cristo veio trazer, ele não veio trazer uma espada contra nós, ele veio trazer a oferta de paz que nos reconciliaria com Deus. Mais do que isso, é a vitória da humildade sobre o orgulho, como nós lemos, e se você quiser abrir, você pode abrir mais uma vez, Zacarias 9:9, aonde fala, alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de jumenta. Ele vem humilde, mas ele ainda é justo e vitorioso. E é por isso que a cidade deve se alegrar. Porque ele vem trazer essa oferta de paz. Ele vem trazendo então a oferta de paz,
ele vem trazendo a oferta da humildade sobre o orgulho e, mais do que isso, da vitória, da mansidão. Se você virar umas páginas agora, Mateus capítulo 11, versículo 29 e 30 dizem assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Tudo isso, aquele homem montado em um humilde jumento, sendo recebido por pessoas humildes, entrando triunfante na cidade de Jerusalém, está trazendo ao povo. É isso que eu quero que a gente comece a pensar nesse período de Páscoa, nesse período pré-pascal, aonde nós vamos observar essa última semana de Cristo e aprender que ele não veio conquistar território, ele veio conquistar corações. Cristo veio conquistar o nosso coração e a nossa mente. Esse é o objetivo de ele se entregar para todos nós. Cristo, mais do que isso, ele veio conquistar pelo amor, pela graça e pela misericórdia. Cristo não veio obrigar ninguém a fazer parte do seu reino. Cristo não veio trazer espadas, Cristo não veio destruir lares, Cristo não veio quebrar muros para dizer aqui eu mando. Cristo veio trazer o amor, a graça e a misericórdia. Esse é o nosso rei que nós cantamos aqui. A todos nós de graça deu. É isso que nós temos que comemorar e lembrar. Jesus está nos lembrando disso nessa entrada triunfal, mas ele vai além. Ele vai além porque o seu reino, e Mateus está um pouco deslocado dos outros evangelhos, essa purificação do templo que ele fez logo depois de ter entrado de forma triunfal. O que era o templo para os judeus era simplesmente o principal edifício religioso que você poderia encontrar nas proximidades de Jerusalém e além. Era o significado da presença do próprio Deus ali habitando. E Jesus vai entrar lá agora, e eu gosto muito da palavra dele quando ele fala: a minha casa será a casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Por que será que estava acontecendo isso? Porque era muito comum na Páscoa, e aqui o Jaime lembrou bem, a Páscoa ela é lá no livro de Êxodo, antes da última praga. Os judeus tinham que pegar um cordeiro perfeito e entregar esse cordeiro perfeito, derramar o seu sangue e colocar o sangue nas portas e usar a carne desse cordeiro com ervas amargas para participar de uma refeição com pães sem fermento. E dali saírem logo depois que a 10ª praga acontecesse sobre o Egito. E por muito tempo Deus permitiu que Israel comemorasse e celebrasse a Páscoa. Era o momento em que eles tinham para lembrar do seu passado como escravo e da sua libertação por meio de um cordeiro. Esse é o significado da Páscoa. Lembre sempre que nós éramos escravos e hoje somos livres pelo sangue de um cordeiro. Aquele que João Batista identificou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí então o que acontecia? Vinha um judeu, e esse judeu então ele vinha com um coração contrito, e ele entregava um animal ao sacerdote, para que o sacerdote o matasse, e colocasse o sangue sobre o propiciatório na arca da aliança, para que os pecados desse judeu fossem anulados por Deus. E lembre-se que isso é só uma sombra do que haveria de vir, não havia nada de mágico, mas havia a fé que o judeu depositava no sangue daquele cordeiro como Deus havia mandado. E Deus abençoa a fé, não as coisas mágicas, lembre-se disso.
Hoje em dia nós temos vários ladrões transformando as coisas em mágica. Vem aqui, eu tenho um óleo bento, eu tenho isso aqui para te fazer vencer na vida, usa tal coisa, faz tal oração. As coisas não são mágicas, porque Deus trabalha na fé do coração da pessoa. E quando o judeu cria nisso, era isso que Deus levava em consideração. Mas acontece que nós estávamos vivendo uma época em que o sacerdócio ele estava completamente corrompido. E primeiro que você, para chegar lá na Páscoa, tinha que trocar o teu dinheiro pelo dinheiro do templo. E na época de Páscoa, miraculosamente, a moeda do templo ia lá para cima. Assim como acontece com o dólar, quando dá um negócio aí no mundo, o dólar vai lá em cima. Aí você tem que fazer uma compra em dólar, ou você tem que viajar para o exterior, e tu diz, lá se foi meu dinheiro em real. Isso acontecia. Só que imagina você chegava lá, e a moeda do templo estava lá em cima, e você tinha que pagar, porque no templo só era usada a moeda que era usada dentro do templo. Então você tinha que já vir com a tua moedinha, trocar, para levar lá para o templo a tua moeda. Mais além, quando você chegava lá, você tinha que entregar um cordeiro perfeito. Quem é que analisava o cordeiro perfeito? O sacerdote tinha que dizer se aquele cordeiro estava ou não perfeito. E o sacerdote fazia o quê? Ele já tinha uma combinação com os vendedores de cordeiro do local. Vamos fazer o seguinte, tu vende caro esse cordeiro. Bota em uma marca, eu sei que é a tua marca. Então, se eu sei que é a tua marca, eu vou aceitar, porque eu sei que o cara comprou de ti. Depois a gente racha o excedente. Já tinha rachadinha naquela época. Olha que divertido, né? E era isso que estava acontecendo. Então, a pessoa vinha com uma fé simples, humilde, buscando o perdão de Deus para os seus pecados, e ela encontrava todo esse sistema religioso corrupto no meio. Qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência. Porque nós ainda temos vários lobos no meio da igreja. E eles ainda vão cumprindo o seu papel, levando as pessoas a acreditar nas suas ideias. Em parte porque nós gostamos, nós adoramos templos bem enfeitados, nós adoramos homens que falam bem, nós adoramos um monte de pompa e conforto onde estamos. Então, se há lobo no meio das ovelhas, é porque as ovelhas permitem que eles vivam ali, se alimentando disso tudo. E Jesus veio terminar com isso. Jesus veio eliminar e dizer, a minha casa será chamada casa de oração. Eu serei conhecido como o Deus que está acessível àqueles que não estavam antes. Por isso tem os cegos, os mancos e as pessoas mais humildes e simples se aproximando do templo. Aonde antes só podia chegar os grandões. Agora tem gente humilde chegando lá. Então, esses primeiros versículos do capítulo 21 do Evangelho de Mateus, o que nos ensina? Nos ensina o seguinte, muito cuidado em correr atrás de coisa muito luxuosa. Em alarde de povo, onde tudo brilha e todas as coisas são extremamente brilhosas, porque no meio disso tudo, o rei entrou sobre o lombo de um jumentinho. E poucos foram os que perceberam quem ele era e o que ele estava fazendo quando estava chegando ali. Tome cuidado com isso. Segunda coisa é que agora Jesus veio ser o sacrifício, ele é o Cordeiro perfeito. Ele é aquele que morre na cruz e se entrega, e a partir desse momento não há mais nenhum intermediário entre Deus e homem, a não ser o próprio Deus-homem. Aquele que se entregou na cruz e agora pode receber tudo aquilo que pedimos e interceder diante do Pai por nós, porque esse é o papel que ele veio fazer de forma humilde. Jesus chegou ao mundo de uma forma simples, em uma manjedoura, tendo como primeiros visitantes um bando de pastores que estava dormindo com as ovelhas no meio nos montes ali, cuidando do rebanho. Ele não veio em um lugar cheio de ouro e prata.
E agora parece que Jesus está voltando a ensinar essa lição uma semana, na última semana do seu ministério aqui na terra, uma semana antes de ressuscitar. Prestem atenção na humildade do rei. Não procurem coisas pomposas. Não procurem as multidões, porque ele disse que o caminho que ele veio oferecer era um caminho estreito. A porta é estreita. O caminho largo leva à perdição. Nós precisamos agora lembrar, nessa Páscoa, que nós somos servos desse rei humilde, que entrou de forma humilde no templo e limpou a escória que estava usando da boa vontade do povo em seu próprio favor para enriquecer. E Jesus disse: não é assim. A minha casa será chamada casa de oração. Ela não vai mais ser um covil de ladrões. Essa é a entrada triunfal de Cristo. O rei que veio humilde, de forma humilde, para as pessoas que o recebem humildemente e limpando-os daqueles que dominavam a fé do povo e extorquiam o seu povo. Esse é o primeiro lembrete que nós temos da Páscoa. Que a gente possa comemorar essa semana, lembrando desse primeiro sinal nessa primeira semana, dessa entrada triunfal do homem galileu humilde, entrando humildemente no meu e no teu coração, vindo até nós de forma humilde e simples, sem muito alarde, mas encontrando ali um lugar humilde e ali fazendo morada. Esse é o objetivo. Todo aquele que recebe esse rei que está chegando de forma humilde, está recebendo o privilégio de se reconciliar com Deus. Esse é o significado da entrada triunfal. Mas mais do que isso, eu quero te convidar agora a estudar a Bíblia essa semana. E nós vamos estudar toda a última semana de Cristo nessas 4 semanas. E nós vamos começar então, eu fiz uma tabelinha para a gente não se perder. Você vai fazer os seus devocionais exatamente nesses textos nessa semana. Semana que vem eu vou colocar outros textos e nós vamos continuar até a ressurreição de Cristo assim. Ok? Então, olha só, presta bem atenção. É difícil, olha só. Dia 1. Dia 1, o que eu vou ler? Você vai ler, eu fiz uma harmonia dos evangelhos. O que é isso? Eu peguei os 4 evangelhos e tudo que eles falavam da última semana de Cristo e coloquei em ordem cronológica. Por isso é chamado de harmonia. Primeiro dia você vai ler Mateus 21, 1 a 7. Segundo dia, nesse primeiro dia você vai ler Mateus 11, 1 a 7. Lucas 19, 28 a 35. Todos esses textos falam exatamente do mesmo texto. Esse é o primeiro dia. Segundo dia para nós aí, Samuel. Segundo dia. Você vai continuar Mateus, Mateus 21, do 7, você já vai para o 8, 11. Marcos, você vai ler do 11, 8 ao 10. Lucas, do 19, do 36 ao 38. E João, 12, 12 a 19. Esse é o segundo dia dos teus devocionais. Certo? Terceiro dia, como é que será feito? Bota aí, Samuel. Terceiro dia, Mateus 21, do 12 ao 17. É sempre a continuação. Marcos 11, 11. E você não vai ler nada em Lucas nem em João. Por quê? Porque eles não falam dessa parte. Quarto dia. Quarto dia você vai ler João, capítulo 12, versículo 20 ao 36. E quinto dia, você vai ler João, capítulo 12, versículo 37
aos 50. Todo mundo anotou? Que bom, eu fiz uma tabelinha e vou mandar no WhatsApp da aliança, dos membros lá, fiquem tranquilos, tá? Então, todas as semanas, até a Páscoa, vocês vão receber essa ordem do devocional, para todo mundo estar na mesma sintonia, estudando a última semana. O que eu quis mostrar aqui é como é que você vai fazer. O dia 1 você vai fazer assim, o dia 2 assim. E quando ver, nós vamos ter lido os 4 evangelhos, todos eles na ordem cronológica da última semana de Cristo. Ok? Então, toda a igreja orando junto e fazendo os seus devocionais nisso, para que todos nós estejamos com o nosso coração preparado para receber a Páscoa, o momento da crucificação e da ressurreição de Cristo. Então, todos nós estaremos conectados com os nossos devocionais e pensando na verdadeira Páscoa. Desconectando um pouquinho de chocolate, de tudo mais que o pessoal transformou a Páscoa, ou de um feriado que você vai na corrida. O pessoal hoje em dia já recebe o calendário do ano novo, já vai direto. Quando é que é a Sexta-feira Santa? Tá. Não, porque aqui eu vou para a praia, daí não sei o quê. Tá. Não tem problema ir para a praia na Páscoa, fiquem tranquilos. Mas a Sexta-feira Santa é muito mais que um feriado para a gente ir para a praia. Então eu quero que todos nós estejamos passando essas 4 semanas pensando na última semana de Cristo, para que nós, ao comemorarmos a nossa Páscoa, tenhamos o real sentido do que foi tudo aquilo dentro dos autores dos evangelhos. Ok? Então, vocês vão receber, quando eu chegar em casa, meu celular não está aqui, quando eu chegar em casa eu vou mandar para você esses devocionais para você fazer. Por que 5, Edgar? Porque você pode, talvez, um dia querer dividir, não tem problema, você pode. Talvez você ache o texto muito longo, então, eu acho que eu vou fazer em 2 dias, não tem problema. Por isso, tá? Então, não fiz 7 para todo mundo conectar junto e aí fazermos todos juntos. Então, você pode fazer esses 5 em 7, não tem problema. Tá bom? Só não pode fazer em 1, que aí não vale. Tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, nós queremos agradecer a Ti pela entrada triunfal, não aquela de Jerusalém, mas a que Tu fizeste no coração de cada um de nós, para que possamos Te receber, Senhor, de nossas vidas. E obrigado, Pai, porque Tu não veio com uma espada, mas Tu veio como uma oferta de paz, entregando-se na cruz, para que nós pudéssemos nos achegar a Ti. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque Tu não vieste com pompas, porque aí só os ricos poderiam te alcançar. Mas assim como vieste, Tu está acessível a ricos e pobres. Vieste de uma forma visível para que quem estivesse no chão ali esmolando, ou mesmo doente, pudesse Te receber. E quem estivesse no alto da torre de um castelo pudesse olhar aquele rei chegando e dizer: ali está o nosso rei. Obrigado, Senhor, porque o Teu plano é maravilhoso, o Teu evangelho é impactante. E todos nós queremos que a Tua vida impacte a nossa. Começando por essa entrada triunfal, que Tu possa fazer em nosso coração. Que possamos Te receber. Que possamos Te receber de forma humilde e simples como somos. Mas para dizer: hosana ao que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. É isso, Pai. Amém.